Pronto. Então, a gente vai começar o nosso mini curso, tá certo? Do Power BI. Eu sou o André Parente, muito prazer. Eu vou falar um pouquinho de mim, do meu currículo, um pouquinho mais para frente, tá certo? Mas eu vou mostrar primeiro o que é que a gente vai ver hoje no mini curso. A gente vai aprender um pouquinho o que é o Business Intelligence, tá certo? Vamos aprender sobre a ferramenta de Power BI, como é que ela funciona, o que é que dá para fazer com ela, e a gente vai também construir um relatório do zero, tá certo? O Gabriel deve ter mandado para vocês aí um arquivo de CSV, e também a gente vai utilizar um arquivo na web para fazer um relatório, tá bom? Então vamos lá, quem sou eu, né? Primeiramente, eu sou o André Luiz, né? Como tá aí, eu sou o André Luiz Parente, eu sou formado em administração pela UFC, então sou colega aqui do pessoal da engenharia. Eu sou certificado na ferramenta de Power BI pela Microsoft, então eu fiz uma prova da Microsoft que dá esse certificado, então eu sou um MCP, que é um Microsoft Certified Professional. E também tem uma certificação em Excel, certo? Que é uma que se chama MOS, né? Que é Microsoft Office Specialist, que me dá um certificado também que eu sei mexer no Excel e que isso também é muito bom, certo? O Excel, eu vi que vocês tiveram já o curso de Excel, e é bem bacana você aprender o Excel, porque no mundo empresarial a gente utiliza bastante o Excel para gerenciamento, controle, então Power BI e Excel andam lado a lado, então nenhum vai substituir o outro. O Power BI tem várias funções que o Excel não tem, assim como o Excel, ele facilita muito a questão de cadastramento, então o Excel e o Power BI nunca vão morrer, então eles andam lado a lado, tá? Sobre o que eu faço, né? Eu sou consultor de Business Intelligence no Grupo Portfólio. O Grupo Portfólio é uma empresa de consultoria em projetos, em processos, então mexe com a área de engenharia da produção, né? Como é o caso do PET da produção, já entraria aí no escopo, e também de tecnologia. Então, na tecnologia, eu me enquadro nessa área, eu faço o levantamento de indicadores e faço o processo de business intelligence das empresas. E com relação a outras atividades de tecnologia, a gente tem a questão de desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento web, a parte de ciências de dados também, tá certo? Então, ó, alguns clientes que eu já atuei foram a Unimed, a Nacional Gás, M. Dias Branco, J. Macedo, a Prefeitura, Vesmares, e atualmente eu estou na Lib Saúde fazendo um projeto lá que é do grupo do ICC, certo? Do Hospital de Câncer. E eu também sou empresário do ramo de tecnologia. Eu tenho uma empresa que faz, juntamente aos restaurantes, um processo de pedidos, né? No próprio celular, a gente vai ao restaurante, pega o QR Code da mesa e você vai poder fazer todos os pedidos, chamar o garçom, fazer pagamento, tudo da mesa com o seu smartphone. E o restaurante ele vai ter toda uma análise de BI, né? Ele vai ter todos os dashboards, ele vai ter todos os indicadores para que ele consiga mensurar, né? O ganho dele dentro do restaurante. A gente tem atuação além dos restaurantes, né? Em hotéis, barracas de praia, praça de alimentação, então é bem amplo a questão do serviço, tá certo? Então, vou avançar aqui para que o nosso tempo é curtinho. Então, eu vou avançar aqui um pouquinho. Quando você tiver alguma dúvida, vocês podem falar, tá certo? Eu vou falar mais rápido essa parte, para que a gente se concentre mais no desenvolvimento, que é a parte legal da coisa, né, que vocês querem ver. Então, ó, o conceito de Business Intelligence, né, e caracterizado pelo ato de coletar, ou seja, pegar a informação, eu vou organizar ela, eu vou analisar, né, examinar, eu vou compartilhar com o meu usuário e vou monitorar para saber se esses dados estão sendo alimentados, atualizados, etc. E meu objetivo é entregar às empresas informações para melhor tomada de decisão, visando maximizar lucros, melhorar processos e analisar oportunidades. Então, quando eu vou com um cliente, o meu trabalho lá é
monitorar, né, fazer os indicadores deles, analisar o que é que é útil, o que é mais útil para a empresa, e fazer todo o processo de automatização da questão de extração de dados, de organização, para que seja muito mais fácil um gerente, um CEO de uma empresa, ele tome alguma decisão baseada nesses dados. Se a empresa está com problema na produção, eu consigo identificar por algum tipo de falha, por que não está produzindo, por que a minha quantidade de atendimentos baixou. Então, eu faço esse suporte, né, eu dou esse suporte para que o pessoal da tomada de decisão consiga fazer isso com mais rapidez e com mais precisão. E o BI, né, Business Intelligence, não é uma ferramenta, é uma metodologia, né? Business Intelligence é uma metodologia. O Power BI é uma ferramenta. E a gente utiliza a metodologia de Business Intelligence utilizando o Power BI, tá certo? Aqui eu vou falar um pouquinho de como está a ferramenta que vocês vão aprender hoje, né? O Power BI. Entre o quadrante do grupo Gartner, que é um grupo que faz uma pesquisa anualmente sobre vários aspectos tecnológicos, ele coloca o Power BI como líder, certo? No quadrante de líder, seguido pelo Tableau, e a gente tem outros aí misturados, a gente tem esse QuickView, Salesforce, mas os dois principais seriam o Power BI e o Tableau. E essa análise aqui é de janeiro de 2019. Então, o Power BI, ele está nas organizações, né, através de... já está nas organizações por conta do Office, né? A maioria das organizações utilizam Excel, PowerPoint, e por ele ser da Microsoft, isso facilita muito a questão de manuseio da ferramenta. Além dela ser bem mais intuitiva, dela possuir muitos conectores, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei algumas vantagens de se ter, né, se trabalhar com a metodologia de Business Intelligence e utilizar uma ferramenta como o Power BI. A gente vai conseguir melhorar a performance digital, avaliar processo operacional para o pessoal da engenharia de produção, eu consigo identificar gargalos na minha operação, saber onde é que está tendo uma falha. Eu fiz um trabalho para uma confecção, uma empresa de confecção de roupas, e através do BI ele conseguia identificar isso em tempo real, onde é que estava tendo a falha no processo produtivo dele, onde é que estava tendo um atraso. Então, o tempo maior estava num atraso lá de aviamento, que era umas peças que eles colocavam lá, estava demorando muito, e aí, pelo tempo de produção, a gente conseguiu identificar aqui o problema lá e corrigir. A gente pode mensurar o faturamento da minha empresa por período, por dia, né, por hora, analisar o tempo de atendimento, se meu atendimento está demorando, se está sendo muito rápido também, isso pode ser ruim. Otimizar a satisfação do público, então, através dos meus dados, eu consigo otimizar, usar ferramentas, né, para que eu consiga otimizar a minha satisfação e prospectar oportunidades de negócios, né? Eu sabendo como é que anda a minha empresa, com dados gerais, eu vou saber, por exemplo, se eu vou ter dinheiro para fazer um investimento ou não. Eu vou saber se eu invisto em uma área de desenvolvimento humano, um RH, ou se eu invisto no meu atendimento, que está muito ruim, precisa de mais gente. Eu vou contratar mais pessoas, ao invés de investir primeiro no RH, no meu ambiente de organizacional como um todo, certo? E o que é o Power BI, certo? O Power BI é um conjunto de ferramentas. O Power BI surgiu de algumas ferramentas que estão dentro do Excel. O Excel ele tem algumas ferramentas, que é o Power Query, o Power Map, o Power View, que são ferramentas que o Excel tinha os suplementos, né? E que se utilizavam para transformar dados. Então, a Microsoft pegou e separou isso e criou o Power BI. Então, as funções que estão dentro do Power BI já existiam, até que iguais. O Power Query, que eu vou mostrar para vocês, é exatamente igual ao do Excel. Essas ferramentas para análise, que possibilitam a conexão com várias fontes de dados. O Power BI, ele tem muitas fontes de dados que você pode se conectar. Hoje a gente vai aprender duas. A gente vai aprender a web, né, que é pela internet, o link da internet,
e a gente vai aprender o CSV, que é um documento de texto, certo? Mas a gente consegue se conectar com Excel, consegue se conectar com bancos de dados, existem várias opções de bancos de dados lá, a gente consegue se conectar com algumas ferramentas, lá tem um Facebook, por exemplo, então a gente tem várias possibilidades de conexões. A gente simplifica a preparação de dados. No Excel, quando eu faço alguma modificação, eu tenho sempre que estar fazendo essa modificação muitas vezes. Por exemplo, eu substituí um valor, o cara escreveu no cadastro, em vez de escrever Fortaleza, ele escreveu Fortaleza. E aí, beleza, ok. Passou uma vez, ele escreveu a ideia, beleza. Quando foi de outra vez, outras pessoas escreveram do mesmo jeito esse nome, Fortaleza. E eu tive que ir fazendo isso na mão, né? Mudando de um a um. Com o Power BI, a gente automatiza isso. Eu ajusto uma vez, e toda vida que esse nome chegar errado, o Power BI vai entender e vai atualizar para o nome certo. A gente possibilita cálculos para poder informações seguras, então a gente tem uma linguagem no Power BI que se chama DAX. Essa linguagem é a linguagem de cálculo, é a fórmula do Excel, certo? Para quem utiliza o Excel, o DAX é a fórmula do Excel, é a fórmula do Power BI, perdão. Então a gente utiliza uma linguagem chamada DAX. Lá na frente eu vou mostrar um panorama geral dos termos que a gente utiliza, tá certo? E demonstrar gráficos, que eu acho que é a parte que mais o pessoal gosta, que é a questão de interatividade, de gráficos bonitos, coloridos, possibilidade de botar imagem, etc. O pessoal gosta muito, né? Os gráficos, mapas e tabelas, interativos e visualmente atraentes. As outras ferramentas, elas pecam um pouco nessa questão de visualização, então é por isso que o Power BI é tão mais conceituado com relação à questão de visual, certo? Até o próprio Excel, a gente coloca lá o gráfico, ele vem meio michuruco, assim, feio, mas o Power BI, ele tem um layout bem bonitinho, tá? A gente vai fazer gráficos bem bacanas. Como é que é o processo lá, certo? O processo no Power BI, ele funciona da seguinte maneira: a gente conecta a fonte de dados, a gente aí tem diversos modos de conexão, né? Eu já falei, que é o Excel, pode ser banco de dados, pode ser web. A gente vai transformar os dados. O que é o transformar? É a gente mudar o tipo de dado, né? O dado vir, por exemplo, como um texto e eu colocar ele como um número. O dado vir como valor e eu deixar ele como moeda, né? Financeiro, por exemplo. É possível remover linhas e também adicionar colunas, aqui são só exemplos. É possível calcular métricas, ou seja, são os cálculos lá que eu mencionei do DAX. Dá para fazer quantidade de visitas no site, por exemplo, o valor total de vendas, uma variação. Construir o dashboard, que a gente pode utilizar diversos gráficos lá, a gente tem coluna, tem barra, tem mapa, tem tabela, tem matriz. E, por fim, a gente compartilhar os dados com a equipe, com a web, eu posso publicar isso na internet e eu compartilhar com quem seja, eu só envio o link para a pessoa, ela acessa o link e ela consegue ter esse painel, certo? Mas essa utilização do link mais quando é um dado público, que eu não tenho problema de mostrar para ninguém. Nas organizações, aconselha-se sempre a utilização da versão paga, né? Que eu vou falar um pouquinho aqui da licenciamento. Para a gente desenvolver o Power BI, é totalmente gratuito. É só eu baixar, o Gabriel deve ter mandado para vocês, né? O linkzinho para vocês baixarem, pela própria loja da Microsoft ou pelo site do Power BI. E é totalmente gratuito, você instala no seu computador, você tem a possibilidade de desenvolver todo o relatório, cores, colocar, fazer os cálculos, colocar as fontes de dados que você quer e publicar isso na web. Quando você publicar, ele vai para o seu domínio, né, como se fosse sua parte de trabalho, o seu OneDrive pessoal, digamos assim, e aí para
você compartilhar com outras pessoas que estejam naquela sua organização, é que você vai precisar pagar. Se você quiser publicar na web, para todo mundo conseguir ver, você só mandar o link, também é totalmente gratuito. Você pode publicar isso, desenvolver todo o seu relatório, publicar, deixar atualizando, que isso é totalmente gratuito, tá? A versão paga, ela vai dar as opções de compartilhamento, ela dá opções de você criar espaços de trabalho para você desenvolver, ou seja, na minha empresa eu tenho marketing financeiro e RH. Só o RH pode ver aquele espaço de trabalho, né? Ele não consegue ver o marketing, o financeiro. O financeiro também não consegue acessar as informações do marketing. Então, a versão paga é para isso, e ela é bem em conta, ela é $10 por mês, né, para a empresa, dá mais ou menos 50, 60 reais. Então, é um valor bem baixo para quem está numa empresa, para quem precisa desse Power BI, que quer ter o dado seguro, vale a pena esse montante. E o Power BI também é um líder por conta do valor baixo, né? O investimento é bem baixo, 60 reais. E além da versão Pro, a gente tem também outras duas versões, que é a Premium e a versão Embedded, que aí são versões para grandes empresas que possuem muitos funcionários e precisam de um poder maior de não ter que pagar 50 reais por mês para 2.000 colaboradores, é melhor ela pagar um prêmio que já dá direito para que todo mundo acesse, tá? Vou passar aqui e pronto. Agora eu quis avançar logo, né, acelerar um pouquinho para a gente colocar a mão na massa, tá bom? Eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui o meu Power BI, tá? Vou mostrar para vocês aqui o layout dele, tá bom? Vou abrir aqui. Se vocês puderem abrir também, para que vocês acompanhem comigo, seria bacana, tá? Vou só dar logo uma notícia aqui que não é muito boa, mas o Power BI, ele é um pouco pesado, tá? Então, para quem não tem um computador muito potente, pode ser que ele demore um pouco. Então, eu vou esperar um pouquinho para que vocês consigam abrir, tá certo? Vou esperar aqui um minutinho, tá? Vou esperar aqui um minutinho, tá? Quando vocês abrirem, eu estou logado na minha conta, mas provavelmente vocês não vão estar logados, tá? É só fechar essa telinha aqui mesmo, não tem problema. E ele vai estar com essa carinha aqui, tá? Vou esperar aqui, dar 6h26 aqui para dar tempo todo mundo abrir. E aí, aqui como eu já estou logado, eu vou deslogar aqui, inclusive, para que eu mostre para vocês depois como é que a gente faz para logar e criar uma conta também no Power BI, para quem quiser, tá bom? Para criar uma conta, inclusive, quem é da UFC, ou quem é de qualquer faculdade, ou quem tem um emprego, você pode usar seu e-mail corporativo ou seu e-mail da faculdade. Eu tenho um e-mail da UFC e ele permite que eu crie uma conta no Power BI, tá? Eu só não posso utilizar Hotmail e Gmail, mas os demais eu consigo utilizar para criar minha conta, e é bem simples, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, já deu aqui um tempinho, eu vou mostrar aqui um pouquinho do Power BI. Então, quando eu abro, essa é a tela que eu tenho, tá certo? Eu tenho uma opção, talvez alguns de vocês que já tenham utilizado ou já estejam com ele instalado, pode ser que tenha uma versão que o layout aqui em cima na tela esteja diferente, mas as informações são as mesmas, tá? É só o modo de exibição que ele muda. Então, ó, a gente vai ter aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus em cima, certo? Nos quais eu vou ter aqui o arquivo, que vai servir para eu salvar meus arquivos, tá certo? E também ver as configurações, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui nas configurações, tá? Aqui na página inicial é onde eu vou mais utilizar
vai servir para eu me conectar com os dados, então, obter dados, eu vou escolher qual a fonte de dados que eu vou me conectar. Eu vou ter Excel, conjunto de dados do Power BI, fluxo de dados, os bancos de dados aqui, SQL é um banco de dados, texto e CSV, que a gente vai utilizar hoje, e web também, que a gente vai utilizar. A gente tem aqui, ó, se eu clicar no mais, ele vai carregar e vai me mostrar vários outros conectores aqui, ó. Tem muitos, tem PDF, pasta, esse JSON. É um nome bem estranho aqui, eu não cheguei a utilizar 10% do que tem aqui ainda. Porque são muitos conectores, certo? A gente tem uns bem diferentes aqui, por exemplo, vamos ver aqui um nome bonito. Ó, o Denodo aqui, eu nunca utilizei, esse Exasol aqui também não. Então, a gente tem muitos conectores, tá certo? E a gente tem aqui um simplificado do Excel para facilitar a vida. Muitos utilizam o Excel, então ele já deixou aqui um pré-pronto, assim como o conjunto de dados e o SQL. Todos esses são da Microsoft. E é por isso que ele deixa aqui já posto, certo? A gente também tem a opção de inserir dados manualmente. Se eu vier aí no inserir, eu colocar aqui o nome, André, por exemplo, e der Enter, colocando aqui, ele vai me permitir colocar esses nomes, certo? E eu posso carregar os dados para a minha tabela. Eu não vou fazer isso, tá? Mas aqui eu consigo colocar colunas, clicando nesse asterisco, inserir coluna, e também posso inserir linhas, se eu quiser, na minha tabela. E aqui embaixo eu posso mudar o nome dela, certo? Posso colocar o nome que eu quiser aqui, nomes, por exemplo, e carregar elas. Eu não vou fazer isso, vou cancelar. Tem certeza? Tenho sim. Ok. Vou voltar aqui. Transformar dados, certo? Esse transformar dados eu vou já mostrar para vocês, que eu falei, é o Power Query que eu falei para vocês, tá bom? Que também tem no Excel. A gente tem aqui novo visual, caixa de texto, que a gente utiliza muito, mais visuais, e esse nova medida aqui, que é onde a gente utiliza para fazer os cálculos, que eu também vou mostrar. Aqui no inserir, tem algumas informações que tem na página inicial, como novo visual, mais visuais, mas dessa página aqui, os principais são esses elementos aqui, ó, onde está na aba elementos, que é a caixa de texto, os botões, as formas, o Power BI limita, aqui a gente só tem retângulo, elipse, linha, retângulo e seta, triângulo e seta, e as imagens também, que eu gosto muito de utilizar nos meus relatórios, tá? A gente, na modelagem, também utiliza bastante, a gente pode criar novos cálculos, novas colunas ou novas tabelas por aqui, calculadas, certo? São cálculos que a gente utiliza aqui, ó, ele está na linha de cálculos, no grupo de cálculos. Então, a gente tem aqui relações, parâmetros também, que eu vou falar também na questão de termos de pesquisa, para vocês se aprofundarem mais, tá certo? E exibição, a gente tem aqui os temas, tá? Que a gente vai colocar um tema bem bonitinho aqui para fazer o relatório. Vamos ter também, o Power BI, ele permite a navegação em 3 ambientes, digamos assim, né? O ambiente de desenvolvimento, o ambiente online, né? Onde vai ficar na web, você pode acessar pelo link, e a gente tem ainda o de dispositivo móvel, que aí, ó, ele simula um celularzinho aqui, ó, que legal. E aí, a partir dos elementos que eu colocar aqui, eu posso colocar uma visão de celular. Essa visão só está disponível para a versão paga, mas eu posso desenvolver aqui, se eu não tiver, ele só não vai exibir na maneira que eu quero pelo celular. Ele vai continuar com a exibição padrão. Porém, eu posso também, para treinar, utilizar aqui o layout móvel para fazer os meus relatórios, tá? Aqui a gente tem ainda linhas de grade para deixar esse quadriculado, filtros, indicadores e painel de seleção. Esses dois aqui também eu utilizo bastante, tá? Indicadores e seleção. Esses filtros aqui eu vou esconder, inclusive. É só clicar nessa setinha aqui para ele esconder, recolha ou expanda.
eu vou clicar e ele vai sumir, tá bom? E aqui eu tenho minha ajuda, esse aqui dificilmente eu utilizo, então eu não vou nem passar aqui não, para a gente não perder tempo, tá? Aqui do meu lado direito, eu vou ter essa aba de filtros, tá? Esses filtros aqui, eu vou mostrar para vocês quando a gente for desenvolver o relatório, tá bom? E aqui visualizações. Essas visualizações aqui são os gráficos que a gente tem. Então, a gente tem vários, ó. A gente tem o de rosca, o de pizza, tem cartões, temos mapas, né, vários tipos de mapas, coloroplético, mapa, tabela, temos filtros, gráficos de linha, de área, então a gente tem inúmeros gráficos. E além desses gráficos, a gente ainda pode conseguir mais aqui pela loja do Power BI. Clicando nos três pontinhos, ele deixa, ó, eu obter mais visuais. Então, se eu clicar aqui, ele vai pedir para eu me logar. Depois eu vou me logar e vou mostrar. Mas você se loga e ele vai ter uma lojinha que nem como se fosse uma loja de um aplicativo do seu celular e você vai escolhendo o visual que você quer aplicar no seu relatório, tá certo? E lá tem visuais que são criados pelos desenvolvedores e tem pela comunidade, ou seja, pessoas que se predispuseram a criar um gráfico novo e colocaram lá para o pessoal baixar. Um Excel e uma na web, eu posso ter as duas no relatório, ou seja, de fontes de dados diferentes. A gente pode ter, por exemplo, de um arquivo de texto e ter a gente colocar um arquivo aqui, tá bom? Aqui, ó, eu vou ter esses, na esquerda, eu vou ter esses três menus, certo? Que são menus de relatório, ou seja, essa visão aqui, ó, é a visão do relatório, é onde eu vou construir meus gráficos, meus cálculos, etc. Essa daqui, ó, é a de dados. Essa visão de dados aqui é onde vão estar as minhas tabelas. E a última é a minha visão de relacionamento, que eu vou explicar para vocês que esse aqui para introduzir melhor, mostrar para vocês como é que funciona a questão dos relacionamentos, tá? Entre tabelas, para vocês entenderem um pouco também o que é que significa, tá? Então, a gente vai começar fazendo um relatório bem simples, tá? Só para a gente treinar mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, o Gabriel mandou para vocês na apresentação. Deixa eu só ver aqui onde é que fica na apresentação, qual foi o slide que eu coloquei, tá? No slide. Pronto, ó, no slide aqui, o que é Power BI, a gente tem, ó, aqui embaixo, um link, que é esse imdb.com/chart/top. Eu vou botar aqui no chat, tá? Para facilitar. Eu acho que vai melhorar agora, que eu botei minha internet aqui, a internet aqui de casa, aqui de casa não é muito boa não, então pode ser que caia. Mas esse link que eu mandei no grupo é o link que a gente vai usar para fazer o relatório, tá bom? Tá, tá um pouco melhor sim, André. Melhorou? Tá um pouco melhor, melhorou sim. É a internet que caiu, a internet aqui é pesado o negócio. Mas vamos lá. Eu vou pegar esse link, tá? O link do imdb.com barra chart barra top, certo? Aqui a gente tem, ó, 250 filmes, mais bem avaliados, certo? Pelo IMDb, que é um site de avaliação de filmes, tá? Então ele vai ter aqui vários filmes. Os filmes aqui estão em português, provavelmente quando eu coloque lá, ele vai vir em inglês, tá? Então, só para a gente saber que o primeiro aqui é Um Sonho de Liberdade. Ele bota um nome lá meio estranho. Mas vamos colocar aqui, ó. Aqui, eu voltei aqui para a minha tela do Power BI, tá bom? E aqui, ó, em obter dados, eu vou escolher, ó, o conector de web, certo? Então, vou escolher aqui o conector de web, e ele vai pedir o seguinte, ó, URL. O URL foi isso aqui que eu peguei, né, do site imdb.com/chart/top. Eu vou colar aqui, tá? E vou dar um OK. Opa, faltou a barrinha no final aqui. Pronto, ele vai carregar. Pronto, ela carregou.
Ele está carregando aqui em cima, tá? Quando eu coloquei os dados, ele vai mostrar aqui, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, as duas tabelas que ele encontrou, o Power BI encontrou. Como é algo pela web, ele vai buscar no HTML lá do site para saber se aquilo é uma tabela ou não. Então, ó, se eu clicar aqui em tabela, ele vai me mostrar, ó, o título do filme, né, essa coluna em branco, ele meio que, pela inteligência dele lá, o IntelliSense do Power BI, ele vai montando uma tabela para mim, tá? Então, aqui ele montou uma tabela aqui com 5, 6, 7 colunas, certo? Que aqui para mim não fazem muito sentido aqui. Eu vou descartar essa aqui, que está como HTML, e vou utilizar essa aqui, ó, que ele está sugerindo. Tabelas sugeridas. Vou clicar aqui nela fora, tá? E aqui fora, ó, ele vai me dizer aqui, ó, uma coluna com a classificação, o nome e o ano, uma coluna com o nome do filme, uma com o ano que está desconfigurado, uma coluna aqui com a nota do filme, que também veio desconfigurada, e algumas informações aqui que para mim não interessam, que a gente vai aprender aqui a modelar esses dados, tá? Para selecionar a tabela, eu cliquei aqui nela ó, e não dá para eu carregar, tá vendo? Se eu clicar nessa aqui também, eu não consigo. Então, ó, eu tenho que marcar aqui a caixinha para que ela seja carregada e ele, ó, reconheça que eu posso carregar esses dados, tá? Então, ó, eu vou aqui, ó, não vou carregar, porque eu não quero essas colunas aqui que são poluição aqui para minha tabela. Eu vou em transformar dados. Melhorou agora? Ficou melhor agora a exibição? Ficou Sindra. Show. Pronto. Ele carregou aqui no meu computador, tá? Já. E aqui, ó, é a visão de Power Query. Aqui embaixo, ó, se vocês conseguirem ver, ele tem, ó, ele continua mantendo essa visão aqui de relatório minha, mas ele abriu uma nova aba dentro do Power BI, que é onde eu vou mexer nos meus dados, certo? O Power BI, diferente do Excel, eu não consigo excluir, por exemplo, se eu apertar Delete aqui, ó, eu não consigo deletar esse dado. Ele, alguém mandou um chat, ele é para selecionar a tabela 2, é para selecionar isso, a tabela 2. Selecionar a tabela 2 e transformar dados. Aqui, né, ele veio com essa visão aqui de mudar os dados. Então, eu não consigo deletar o dado daqui. Até meio que uma questão de segurança. O Power BI, ele funciona da seguinte maneira. Para eu modificar um dado, eu tenho que modificar todos os dados que estão na minha coluna. Então, se eu quiser mudar o menos 1994 para 1994, por exemplo, eu tenho que mudar o de todo mundo, aqui o que está na minha coluna, certo? Então, todo mundo que está aqui eu vou ter que modificar. Aqui o Power BI também, quando você carrega essa primeira vez, ele só carrega uma amostra dos seus dados. Aqui embaixo, ele vai mostrar aqui, ó, no cantinho, criação de perfil de coluna com base nas primeiras 1000 linhas. Assim que você carrega, o Power BI ele já coloca os tipos de dados aqui que ele acha que é. Então, aqui, ó, o nome do filme ele botou ó, como ABC. ABC, se eu clicar aqui no ABC, em cima do ABC, ele vai dizer ó, que o ABC ó, é texto. Então, ele tá ok, né? Para mim é texto, sim. Então, ele coloca aqui, eu vou ter opções, né? Se eu clicar no ABC, por exemplo, de número decimal. Número decimal fixo é o valor de moeda, né? O valor monetário. Eu tenho um número inteiro, então aqui esse número inteiro, diferente do decimal, ele não tem a vírgula. Eu tenho um percentual, data e hora, data, hora, somente hora. Esse data fuso horário aqui, que eu pouco utilizo. Duração, que é questão de tempo, certo? A duração média de algum valor. Texto e verdadeiro e falso, tá? E o binário também.
Então, aqui ele já classifica as colunas com o valor que ele acha que é o correto, certo? Eu tenho números aqui, né? Esse aqui está como número inteiro, e eu tenho os demais como texto. Se eu passar aqui, o que ele vê número, ele coloca como número aqui, tá bom? Outra coisa, aqui nessa visão do Power Query, a gente não tem a opção do Ctrl Z. Então, se eu errar alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou, tenho 1994 aqui, certo? Então, se eu quiser mudar ele para 1993 e desistir disso, eu não tenho como dar um Ctrl Z. O que é que eu faço? Tudo que eu faço, ele mostra aqui nesse etapas aplicadas. Então, ó, ele pega a minha fonte de dados, ó. Isso aqui, ó, era a minha fonte de dados, ó, esse negócio aqui, que veio da web. É um negócio estrambólico, certo? Pegou isso aqui tudo e transformou nessa tabelinha, certo? Esse tipo alterado aqui, o Power BI sempre coloca, que é ele dizendo, esse tipo de dado eu acho que é isso. Ele meio que tenta ajudar a gente, de alguma forma, tá? Então, ó, se eu ver aqui no primeiro, ó, que é a tabela, ó, o 1994, ele está entre parênteses, né? Quando ele bota o tipo alterado para número, ele, por estar em parênteses, ele reconhece como se o número fosse negativo, como se ele estivesse em módulo. E aí ele coloca aqui um menos aqui na frente, certo? Daqui a pouco a gente vai tirar essa opção aí dele, vai excluir essa etapa, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do menu aqui de cima ainda, tá? Aqui dentro, como eu disse para vocês, eu tenho aqui a gente pegou da web, mas ó, se eu quiser pegar outras fontes de dados, eu consigo. Se eu quiser vir aqui e colocar um Excel aqui junto, eu consigo colocar também, tá? Não tenho esse bloqueio, beleza? Aqui ele me ajuda com as fontes recentes, ou seja, ó, aqui está a nossa segunda atividade, que é mesmo de hospedagem, já está aqui. O nosso primeiro é esse aqui, foi o último que eu selecionei, imdb.com/chart/top e a barrinha aqui no final, certo? Eu posso inserir dados, eu tenho aqui essa configuração de fonte de dados, que a gente não vai ver agora, parâmetro também não vamos ver agora, atualizar a visualização, certo? Se eu colocar um valor, o site colocar um valor novo lá e eu atualizar aqui, por exemplo, aqui o Sonho de Liberdade mudou de primeiro para segundo. Se eu atualizar aqui e tiver lá ok no site, ele vai mudar essa informação. E ele vai passar a ser o segundo colocado, então. Então, a gente tem essa opção de atualizar a visualização de dados, tá? A gente tem a opção aqui, ó, escolher colunas, remover colunas, que a gente vai utilizar agora, manter linhas, ou seja, se eu escolher aqui, ó, eu tenho aqui ao todo, ó, 251 linhas. Aqui embaixo, no canto esquerdo, ele vai mostrar quantas colunas eu tenho no relatório, ó, 14. E eu tenho 250 linhas, ó. Vamos conferir, ó, se a gente botar para o lado, ó, coluna 14. Se eu colocar aqui, ó, aqui nessa tabelinha, ele está mostrando as minhas linhas. 1, 2, 3, 4. Se eu descer, ele vai me dar aqui a última, ó, é 250. Então, ó, aqui ele vai mostrar já um resumo de quantas colunas e quantas linhas eu tenho, tá? Pronto. E a gente tem mais duas abinhas que eu quero comentar, que é transformar e adicionar coluna, tá? Essa adicionar coluna, a gente vai utilizar hoje a coluna personalizada, tá? Mas a gente pode fazer condições, né? Tipo, se o valor for maior que 100, eu quero que mostre Bahia. Se der menor que 100, eu quero que seja Ceará, por exemplo. Então, a gente tem essa possibilidade. E aqui no transformar, a gente tem as transformações de dados que a gente vai fazer, que são coisas bem bacanas, que a gente vai deixar esses dados aqui que estão feios em algo mais bonitinho, tá bom? Então, vamos começar aqui com essa questão de transformar os dados.
eu tenho, ó, essa primeira coluna, eu já tenho aqui, ó, a classificação do filme, né, que ele está em primeiro colocado, eu tenho o nome do filme e eu tenho o ano do filme, certo? E eu tenho mais outras duas colunas aqui, ó. Primeira coisa, quando a gente coloca um dado, é analisar as informações que a gente tem. Então, ó, essa informação que tem aqui dentro, ela vai se repetir aqui, né, que é o nome do filme, e ela vai se repetir aqui, ó, nessa coluna 3. Então, eu não preciso nem do nome do filme e nem do ano. Eu já tenho essas duas informações em duas colunas aqui. O que é que eu vou precisar? Da classificação, né? Que é o número 1 aqui. Então, ó, o Sonho de Liberdade é o primeiro. O segundo colocado é o Poderoso Chefão. Então, assim por diante. Poderoso Chefão 2, ó, é o terceiro, certo? Então, ó, eu vou precisar somente desse número 1 aqui, certo? Mas antes disso, ó, eu vou, ó, o Ctrl Z, o Power BI, ele criou esse tipo alterado aqui, e eu não quero, porque senão ele está colocando aqui, ó, 1994, tá virando um negativo, eu não quero isso. Eu quero que ele mostre o ano de fato. Então, ó, eu vou aqui, ó, no xizinho, ó, e vou apagar. Se eu apagar, ele vai voltar para o formato que estava antes, o 1994 entre parênteses, certo? É muita informação, tá? Mas como é o primeiro momento, que o Power BI ele tem inúmeras funcionalidades, certo? Eu vou mostrar isso aqui com mais calma, tentar passar aqui, pelo menos pelos principais pontos, para que não fique algo que vocês também não consigam fazer, tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai, ó, só modificar uma etapa, vai excluir a etapa que estava aqui, tá bom? Que era aquele tipo alterado. Quando eu excluir, ele vai me mostrar isso aqui, ó. Vai voltar a ser o 1994, entre parênteses, e vai me mostrar a nota que estava 92, agora está, ó, 9.2, tá bom? Mas eu tô vendo também que tem muita coluna aqui, eu não quero essa ruma de coluna. Tem um bocado de coluna aqui que eu não vou nem usar, né? Eu tenho 14, para mim só basta, ó, as 4 primeiras. O que é que eu vou fazer? Eu posso, ó, se eu selecionar aqui, ó, no nome aqui, ó, ele vai selecionar ele vai selecionar toda a coluna, certo? Então, eu estou selecionando aqui o colo 1, ó, ele está selecionando toda a minha coluna. Se eu selecionar aqui até ficar amarelinho, ele vai selecionar toda a coluna. Selecionei esse, ele vai selecionar toda a coluna, certo? Uma outra observação, provavelmente vocês baixaram agora, o de vocês não vai vir com esse, talvez não venha com esse cabeçalho bem aqui, tá? Vocês têm que habilitar. Só vocês virem aqui em exibição e aqui, ó, barra de fórmula, que aí ele vai mostrar essa barrinha, tá? Que tá aqui em cima. Essa barrinha, o que tem aqui dentro, esses códigos aqui, né? São códigos que o Power BI cria em cada processo que eu faço aqui. A gente vai ver já já que eu vou excluir essas colunas e ele vai criar um código. O Power BI é uma ferramenta low code, ou seja, eu não tenho que ficar colocando código direto para criar alguma coisa. Basta eu fazer um processo de tudo botão, né, clicando, e aí o próprio Power BI vai criando esses códigos aqui, e se eu quiser depois mexer, eu consigo, mas eu tento evitar fazer isso, tá bom? Então, eu não preciso dessas colunas, ó. Da 5 para frente, eu não quero. O que é que eu vou fazer? Para excluir as colunas, né? Eu posso ir, ó, eu posso selecionar aqui a coluna, ó, selecionei tudo, né? Eu cliquei só no column aqui, ficou amarelinho, ó. Ele seleciona. E vou clicar delete, ó, no column 5, certo? Vou clicar delete, ó. Ele apagou a coluna 5. E a coluna 5, ó, ele cria um código, ó, ele cria uma etapa aqui, ó. Table remove columns, column 5, certo? Mas são 14 colunas. Se eu for toda vida clicar e apertar delete, clicar e apertar delete, vai demorar muito. O que é que eu posso fazer? Eu tenho duas maneiras de excluir. A primeira delas é selecionar a coluna 6, né? E lá no final, segurar o Shift
e selecionar 14. Ele vai selecionar todo mundo, tá? Mas é mais fácil o quê? Eu selecionar o que eu quero e não o que eu não quero, porque o que eu não quero tem muita coluna. O que eu quero só tem 4. Então, ó, eu posso vir aqui, seleciono a primeira, seguro o Shift, seleciono a coluna 4. Ele vai selecionar aqui tudo, certo? Se eu clicar aqui em cima, ó, remover colunas, ó, na página inicial, remover colunas aqui, ó. Eu tenho uma opção, ó, de remover colunas ou remover outras colunas. Ou seja, eu quero remover as outras colunas que eu não selecionei. E é essa que eu vou utilizar. Eu clico e ele vai apagar todas as outras, tá vendo? E aí, ó, ele cria também um códigozinho aqui em cima, ó. Ele vai criando esses códigos aqui, que eu não precisei fazer isso na mão, não precisei fazer uma programação. Ele mesmo criou sozinho, tá? Ainda não tá legal, né? A gente ainda precisa, por exemplo, excluir, ó, essa parte aqui que eu não quero, desse nome, esse 1994. Eu já tenho isso bem aqui nessas outras duas colunas. O que é que eu posso fazer? Nesse aqui na abinha de cima, ó, em transformar, eu tenho essa opção, ó, de extrair, certo? Eu tenho essa opção aqui, ó, em coluna de texto, extrair. E aí eu tenho algumas opções. Eu tenho duração, primeiros caracteres, últimos caracteres, intervalo, texto antes do delimitador, após o delimitador e entre os delimitadores. Se eu escolher, ó, primeiros caracteres, eu não consigo. Por quê? Porque se eu botar só um caractere, eu vou pegar aqui, ó, onde é 1, eu vou pegar até o 9. Mas o 10 em diante, ó, eu tenho dois caracteres, né? Eu tenho o 1 e o 0 aqui do 10, por exemplo. Então, eu não posso usar isso. Eu tenho que ver uma maneira, porque como o Power BI ele muda toda a coluna, né? Ele não muda linha a linha, né? Eu não consigo mexer em um só valor automaticamente. Então, para mudar todo mundo, para automatizar, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui, ó, texto antes do delimitador. Por quê? Todo mundo aqui, ó, tem um ponto, tá vendo? Ó, depois do número, todos eles têm um ponto. Ponto, 6 tem um ponto. Se eu for lá para baixo, todos eles têm um padrão, que é esse ponto aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar, ó, vou clicar na coluna aqui, ó, no nome da coluna, para ele selecionar todo mundo. Se eu clicar só no item, ele seleciona só o item, tá? E eu vou, ó, selecionar toda a coluna. Eu venho extrair e texto antes do delimitador. E aí ele vai abrir essa telinha, ó, texto antes do delimitador. Insira o delimitador que marca o fim do que você deseja extrair. Ou seja, a partir desse delimitador, eu quero tudo que tem antes dele. Então, ó, se eu botar um ponto aqui, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai ler a linha todinha e vai ver onde tiver o ponto, o primeiro ponto que ele achar, ele vai extrair tudo que tem antes dele, certo? Aqui nas opções avançadas, só para vocês verem, né? Ele dá para eu pular etapas. Por exemplo, se eu tiver 2 pontos na linha e eu quero pegar só o segundo, aí eu posso ignorar aqui, ó. Posso colocar 1. E aí ele vai pegar só o segundo ponto, certo? Então aqui, ó, como eu só tenho um ponto, eu quero, ó, só um pontinho. E ele vai, ó, eu dei um OK, e ele vai, ó, colocar aqui, ó, todos os números. Tudo que estava aqui, ó, se eu quiser ver o que foi que aconteceu, é só eu clicar nas etapas anteriores, tá? Então, ó, ficou desse jeito. Antes, eu clico aqui, ó, outras colunas removidas. Ele tá mostrando, ó, tava com esse nome feio, a coluna tava até grossa, né, por conta do texto, e agora ele ficou melhor de visualizar, tá certo? Pronto. Mas ainda assim não tá legal. Ó, eu não tenho os nomes aqui das minhas colunas. Então, coluna 1, classificação. Aqui em cima. Acabou dando uma caidinha, André. Se tu puder Oi? voltar. Acabou dando travado, se tu puder voltar um pouquinho o raciocínio aí. Volto sim. Pronto, ó. Vou voltar aqui, ó.
falando do nome do texto, né, do nome da coluna, né, tem uns nomes estranhos, coluna 1, 2, 3, 4, eu não quero esse nome, eu quero o nome mesmo do que tem em cada coluna dessa, a informação que tem aqui. Então, essa primeira aqui, ó, eu vou clicar nessa parte amarela, eu vou clicar 2 vezes, tá? E ele vai habilitar aqui, ó, para eu digitar o nome da coluna que eu quero. Eu vou botar ó, o nome de classificação. Tá? Nome classificação. A coluna 2 é o quê? É o nome do filme. Então, eu vou botar aqui, ó. Clico 2 vezes e o nome do filme. A coluna 3 é o ano. É o ano do filme. Então, eu clico 2 vezes. Aparece aí, eu boto o ano. E aqui no último, coluna 4, eu quero a nota do filme. Então, que é a nota, certo? Tá. Essa nota aqui, ó, ela tá em texto, né? Então, se eu quiser fazer algum cálculo com ela, eu não vou conseguir, porque ela tá em texto. Texto eu não faço cálculo com ele. Para eu transformar em número, quando eu clico aqui no número, ó, ele me mostra aqui embaixo também, ó, um exemplo do número. Ele mostra melhor, certo? Ó, 8.9, ele vai mostrar aqui do lado, tá? Aqui embaixo, no lado esquerdo. Eu não quero esse 8.9, eu quero 8,9, que é a nota de fato, né? Então, para eu fazer isso, eu tenho duas maneiras, né? Eu posso selecionar aqui, ó, o 9.2, ou 9.1, 9.0, enfim, e clicar com o botão direito. Aí ele vai me dar a opção, ó, substituir valores, certo? Eu vou clicar aqui, ó, substituir valores, e ele vai mostrar o 9.2, certo? Mas eu não quero substituir o 9.2, eu quero só tirar o ponto e transformar em vírgula. Então, ó, eu vou apagar aqui, ó, valor a ser localizado, eu quero o ponto. E eu quero substituir o ponto pelo quê? Pelo vírgula, certo? Funciona da mesma maneira lá do Excel. Sendo que, ó, eu vou dar um OK, o que é que vai acontecer? Ele não muda só o 9.2, eu fiz isso de propósito. Mesmo eu selecionando só o 9.2 e substituindo, quando eu substituí o ponto, ó, ele substituiu de todo mundo, ó, toda a coluna virou vírgula, o que era ponto virou vírgula. Então, o Power BI, ele não substitui valores individuais. Se tiver um valor individual único, aí tudo bem. Mas se tiver mais de uma vez ele aparecendo na coluna, ele vai substituir todo mundo, certo? Eu vou querer, então, ó, eu não quero ele em texto, eu quero fazer uma conta com ele. Então, ó, eu vou botar aqui, ó, número decimal, tá? Com o número OK. 9.2, 9.1, 8.9. E a mesma coisa do ano. Fica estranho esse ano aqui com esses parênteses, certo? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou de novo aqui, ó, no transformar, aqui no menu em cima, ó, em transformar, na abinha transformar. Na parte aqui de coluna de texto, eu venho extrair. Dessa vez, ó, ele é padronizado também. Eu tenho os parênteses e dentro dele eu tenho o ano. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, ó, texto entre os delimitadores. E aí, ó, ele vai dizer assim, ó, insira os delimitadores que marcam o início e o fim do que você deseja. Então, o primeiro é o parêntese da esquerda. Eu vou clicar aqui, vou colocar o parêntese da esquerda. E o delimitador fim é o parêntese da direita. E aí, tudo que tiver dentro disso, ele vai me dar. Então, ó, eu vou dar um OK. E aí, ó, ficou só os anos. Tá vendo? Ele muda de todo mundo aqui. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz foi, eu selecionei a coluna, vim extrair entre os delimitadores e escolhi o parêntese da esquerda e depois o da direita. E aí, ó, o Power BI cria esse código feio que só, e ele evitou que eu fizesse isso aqui, né, no código. Então, ele deixou aqui, ó, bem bonitinho. Então, eu vou ter a classificação. Classificação eu quero em número, tá? Vou deixar ele em número aqui, eu vou clicar no ABC, tá?
e vou escolher aqui, ó, número inteiro, certo? Não tem um decimal. Então, ó, a primeira coluna, ela vai ser o quê? Número inteiro, tá? Ela tá com o número inteiro. O nome do filme é texto mesmo, né? Eu clico no ABC aqui, ó, ele já tá como texto, não precisa mudar. O ano aqui, eu não vou fazer nenhum tipo de conta com ele, eu posso deixar ele em texto também, tá? Na verdade, eu vou deixar ele fazer uma continha, vou deixar como número inteiro também. Então, ó, classificação, número inteiro, 1, 2, 3, tá? Número inteiro. Texto, nome do filme como ABC, texto. Ano, clicando no 1, 2, 3, também como um número inteiro, eu não tenho um decimal. E a nota, eu vou ter uma casa decimal aqui, que é da nota, tá? Então, ó, depois que eu fiz tudo isso, eu tenho isso aqui, ele só fez um modelo de dado. Eu não tenho, ó, esse dado aqui ainda, ó. Se eu clicar aqui na outra aba, ó, em relatório, eu não tenho nada aqui na parte de campos. Por quê? Porque depois que eu fiz isso tudo, eu tenho que vir aqui, ó, em fechar e aplicar, tá? Só antes disso, ó, aqui em cima, ó, em propriedades, ó, tem um nome. Tabela 2. Eu vou mudar esse nome. Eu não gosto desse nome. Eu vou botar filmes, tá? Só colocar o nome filmes e ele vai mudar aqui do lado também, tá? Agora o nome é filmes, certo? E aí eu venho aqui, ó, em fechar e aplicar. E aí ele me dá a opção, ó, de fechar e aplicar nessa setinha, tá? Fechar e aplicar ou fechar. Ou eu posso só clicar aqui e ele vai carregar, tá bom? Deixa eu ver aqui o chat enquanto ele carrega. Eu sei que é muita informação, tá? Mas eu estou tentando ser o mais didático e calmo possível para que vocês entendam, tá bom? Pronto, ó, eu carreguei a tabela e ela me mostrou aqui, ó, filmes, né? Que foi aquela tabela que a gente pegou da internet. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o ano, ó, que ele tá como valor, então ele mostra esse somatório aqui, esse símbolo na frente. Classificação também, né? Como é 1, 2, 3, 4, são valores, ele também bota aqui como somatório. O nome do filme é texto, então não tem. E aqui nota, ele também está mostrando como somatório, porque também é um número, tá? E aqui, ó, eu posso expandir ou diminuir aqui o nome do filme, tá? Aqui é a tabela, que é os dados que tem nas colunas, tá? E agora aqui do lado, ó, do lado esquerdo, na visão de dados, ó, se eu deixar o mouse em cima, ele vai me mostrar aqui, ó, os meus dados, tá vendo? Classificação, nome do filme, o ano e a nota. Sendo que ele veio todo desregulado, ó. Veio classificação, começou no 145, aí foi pro 146, tá todo doido. Eu não quero ver assim. Eu clico aqui, ó, na setinha, e aí que nem o Excel, ele deixa aqui, ó, carregar em ordem, ó, decrescente, 250 para até o primeiro, ou em ordem crescente, que é o que eu quero, que é do primeiro até o 250. E aqui, ó, ele tá de acordo, né, as notas e tudo. Tem o nome do filme direitinho, tem o número do ano, tem umas notas, então tá tudo ok para mim, tá? Então eu vou voltar aqui, ó, para esse menu de relatório e vou começar a construir o meu relatório, tá? O meu gráfico. Então, ó, vou falar agora um pouquinho aqui dessa parte aqui de baixo, tá? Vamos supor que eu quero fazer aqui, ó, eu quero ver uma análise dos anos dos filmes, certo? E a quantidade de filmes que teve em cada ano. Então, é possível a gente fazer isso, tá? A gente faz o quê? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, gráfico de colunas clusterizado. É um nome bonito aí que ele dá. O de barras também é o clusterizado, tá? Se eu clicar nele, ó, ele já vai mostrar aqui do lado, ó.
Ele já posiciona o meu gráfico aqui do Power BI, sendo que eu não tenho nada ainda, né? Eu vou deixar ele aqui no cantinho, até a borda aqui, para ficar melhor. E aqui, ó, e quando eu clico nele, ele vai me dar aqui algumas opções, certo? Nesse menuzinho embaixo dos gráficos, eu vou ter, ó, os campos. Se eu posicionar o mouse, ele vai me mostrar campos. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter esse eixo, legenda, valores e dicas de ferramenta, tá? Ou seja, em eixo aqui, onde eu tenho eixo, é o quê? É o meu eixo X e meu eixo Y. Na matemática, né? Os eixos, eles são verticais e horizontais. No meu caso aqui, ele só vai ser o eixo Y, né? Que é o eixo de coluna. Então, ó, o que é que eu quero ver aqui? Eu quero ver o ano. Eu quero ver quantos filmes eu tenho por ano. Os 250 primeiros, né? Então, ó, no meu eixo aqui, ó, eu vou arrastar, ó, só clicar uma vez, ó, e arrastar, ó. Eu tô com ele aqui, seguro, certo? Não preciso clicar duas vezes. Se eu clicar duas vezes, ele vai pedir para eu mudar o nome. É só clicar aqui nele, ó. Ele vai ficar cinzazinho escuro. Eu seleciono ele, ó, e arrasto aqui, ó, para o meu campo, ó, eixo. Eu vou botar aqui, ó, no meu campo eixo. E aí ele fez esse negócio aqui, ó. Ele botou o ano aqui embaixo, o nome, e aqui em cima também. Mas, ó, eu não tenho dado nenhum ainda. Eu não tenho nenhum valor. Então, eu não consigo fazer uma análise no gráfico. O que é que eu preciso? Eu preciso saber quantos filmes eu tenho por ano. Então, ó, eu quero saber, ó, quantos filmes eu tenho, ó. Então, eu venho aqui, ó, no nome do filme, ó, sem fazer cálculo nenhum. Eu vou botar aqui, ó, nos valores, certo? Quando eu botei nos valores, ele vai dizer o quê? Ele vai fazer, ó, uma contagem de nome do filme. E aí, ó, ficou todo doido, ó, o gráfico. Tá um negócio aqui feio que só, eu não consigo ver nada. Ele tá, de fato, ó, fazendo os cálculos aqui, quantos filmes eu tenho por ano. Mas eu não consigo analisar nada desse jeito. A questão do gráfico é importante porque o gráfico é que nem como se fosse uma piada. Se eu contar, se eu tiver que explicar a piada para a pessoa que está vendo, né, perde a graça, né? Então, a mesma coisa do gráfico. Eu não tenho que explicar o gráfico para a pessoa que está vendo. Eu tenho que construir para que quando ela veja, ela entenda. Do jeito que está aqui, ela não vai conseguir entender nada. O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu posso, ó, se eu clicar aqui fora, ó, na parte branca, ele vai, ó, desmarcar tudo aqui, ó. Quando eu passo o mouse, ele me mostra uma seleção aqui do meu gráfico, tá? Então, ó, se eu clicar no gráfico, ó, clicar aqui, na esse quadradinho aqui, certo? Vai mostrar o quadradinho. E aqui eu posso, ó, se eu posicionar o mouse nessas arestas, ele vai me permitir arrastar para aumentar, certo? Então, eu vou aumentar até o final, ó, até eu não conseguir mais. Eu arrastei tudo, ó, cliquei aqui fora, já melhorou um pouco do jeito que estava antes, mas ainda está confuso, ó, ele está pegando de 20 em 20 anos só. Tá vendo, ó? Ele vem de 1920, 1940, 60, 80, 2000, 2020. Eu não quero isso. Eu quero que ele mostre ano a ano, certo? Como é que eu faço para mexer nisso? A gente vai usar uma das ferramentas que a gente mais usa para fazer o design dos relatórios, que é o rolinho, certo? Esse rolinho aqui, ó, que é o formato que ele chama. Se eu não selecionar nada, ó, tá em branco, ó, eu não selecionei nenhum gráfico. Opa, isso aqui foi sem querer. Eu não selecionei nenhum gráfico. Se eu vier aqui no rolinho, no formato, eu posso mexer nele do jeito que eu quiser aqui, ó. Então, ó, se eu quiser botar um segundo plano, eu posso botar uma imagem aqui. Eu venho adicionar imagem. Se eu quiser escolher uma imagem para colocar, eu posso colocar. Deixa eu ver aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui uma house, por exemplo. Aqui eu coloquei a casa, mas ele não fez nada. Por quê? Porque ele está com a transparência em 100%.
Já sei o que é. Essa casa aqui, ela não tem fundo. Deixa eu ver aqui uma imagem que tenha. Pronto, vou botar aqui a da minha empresa, certo? Se eu colocar aqui, ó, diminuir a transparência, ele vai, inclusive, ó, é um GIF, e ele vai, inclusive, mostrar o GIF aqui, certo? Então, a gente pode colocar o GIF. Essa aqui é uma funcionalidade nova do GIF, não era possível antes, mas fica bem bacana o relatório quando a gente bota uma imagem para ilustrar os nossos dados, tá? Mas no nosso relatório eu não vou botar a imagem, eu vou botar uma cor mesmo. Eu vou deixar aqui ele. Eu olhei aqui, ó, essas cores aqui, ó, eu não gostei muito. Vermelho, amarelo, roxo, não tem nada a ver. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, em exibição, e aqui eu tenho temas, tá vendo? Esses temas aqui, ó, eles vão mudar o meu relatório. Então eu cliquei nesse aqui, ó, no roxinho, no Bloom, e meu relatório ficou bem mais bonitinho, ó. Ele botou aqui roxinho também. Eu vou deixar esse aqui que eu gostei, tá? Então, ó, a gente tem aqui o gráfico, tá certo? Eu vou clicar aqui no rolinho, selecionei o gráfico aqui, ó. Cliquei aqui no gráfico, ele selecionou, tá bom? E eu vou no rolinho de novo, ó, no formato, tá? Para melhorar o meu gráfico. Então, ó, no rolinho eu vou fazer o quê? Eu não quero esses nomes aqui, ó, contagem de nome do filme. Eu não acho que isso agregue para o meu relatório. Então, ó, eu tenho aqui, ó, eixo X e eixo Y. O eixo X é esses eixos aqui, ó, que estão aqui embaixo, né? Isso aqui é o eixo X. O eixo Y é o eixo em pé, tá certo? Então, X é o deitado e o Y é o em pé. Se eu desmarcar aqui o Y, ele vai esconder os números que tinham aqui, ó, 8, 6, 4, 2 do lado esquerdo, ele vai, ó, desmarcar, tá bom? Eu vou fazer o quê, ó? Ainda continua mostrando esse texto aqui, eu não quero. Eu vou selecionar aqui, ó, na setinha, eu posso só clicar no eixo Y e vou descer, desço, e o título eu vou desmarcar. E aí ele vai tirar o título daqui do lado, tá? Beleza, tirei o nome aqui, ficou bem melhor, mas eu também não quero esse nome ano aqui. Então eu venho aqui no eixo X agora, vou descer um pouquinho e vou desmarcar o título. Esse título aqui eu não quero. Pronto, ó, melhorou aqui já ficou mais bonitinho. Mas ainda assim, ó, ainda está mostrando 1920, 40, 60, 80, 120, sem entrada e sem juros. Eu não quero isso aqui. Eu quero que ele me mostre de forma categórica. Então, ó, ele vai me mostrar agora ano a ano, tá? Então, ó, para fazer isso, ó, ele estava aqui, ó, nessa opção no eixo X, ele vem contínuo. Aí o Power BI, ele resume o dado. Ele coloca de 20 em 20 anos, 10 em 10 anos, 30 em 30 anos, ele escolhe aí, ele faz uma escolha dele aí. Não quero isso, eu quero, ó, categórica. E aí ele vai me mostrar, ele classificou aqui pela quantidade de filmes, ou seja, em 1995, entre os 250 filmes mais bem avaliados, ó, é onde eu tenho mais filmes. Eu tenho, ó, se eu posicionar o mouse em cima, ele vai me mostrar. Eu tenho 8 filmes em 1995, tá? Mas, ó, eu tenho que ficar posicionando o mouse em cima para ver o número. Eu não quero isso. Eu quero que ele mostre já a quantidade para eu ver melhor. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu vou esconder de novo, vou clicar no eixo X para ficar mais limpo aqui a tela, tá? É só clicar de novo que ele expande e ele esconde, tá? Eu não quero ver, eu quero ver de fato o número aqui em cima. Então eu venho aqui, ó, nessa opção, ó, embaixo de cores dos dados, eu tenho uma opção que é rótulo de dados. Rótulo de dados é exatamente o número. Ele estava desabilitado e eu habilitei. E aí ele vai mostrar, ó, todos os números a quantidade de filmes que tem em cada ano desse, tá?
Então, ó, eu posso rolar essa barrinha aqui para o lado e para o outro também, como são muitos filmes, tá? Não vai caber todo mundo aqui, né? Beleza. Mas ainda assim, ó, eu não gostei desse título, contagem de nome do filme por ano. Eu não quero isso. O que é que eu faço para mudar? Eu tenho uma opção, ó, embaixo de rótulo de dados, eu tenho aqui, ó, título. O título, se eu clicar nele, ó, ele vai, ó, abrir essa opção de caixa aqui de texto, tá? Então, ó, ele vem aqui, ó, o nome, ó, contagem de nome, ó, se eu apagar o contagem, aqui em cima ele faz, ele já apaga, ó, contagem. Ele já sumiu aqui, tá? Eu não quero esse nome, eu vou clicar duas vezes aqui, ó, para selecionar todo mundo, ó. Vou apagar aqui esse título e vou colocar, ó, quantidade filmes por ano, certo? Esse vai ser o título do meu relatório. E aí, ó, eu não quero essa caixa preta, eu vou deixar ele mais bonito. Eu vou colocar, ó, a fonte de dados, ó, eu vou clicar, vou deixar ele com a cor branca, tá? Que é o texto aqui, ó, quantidade de filmes por ano, eu vou deixar ele branco. E aí ele some aqui, né? Porque a tela de fundo dele também é branca, então não vou ter como ver. Então eu vou botar uma corzinha aqui também, vou botar, ó, um roxo escuro, para ficar mais estilizado aqui o negócio, certo? Eu vou selecionar aqui meu gráfico, aqui em cima, vou botar um pouquinho para baixo e vou diminuir um pouquinho ele aqui, tá? E vou deixar ele aqui, opa. Que é isso, rapaz? Meu mouse não está ajudando. Pronto. E vou deixar o Power BI, com relação aos gráficos, ele hoje está bem melhor, porque ele mostra essa ajuda, né, com essa linhazinha vermelha. Então aqui, ó, quer dizer que ele está centralizado, tá? Se eu descer um pouquinho, ó, ele vai, ó, centralizar no meio também, tá? Então aqui ele está centralizado no centro e está centralizado no meio, certo? Outra coisa legalzinha que dá para fazer é botar uma sombra nele. Então, ó, no rolinho, ainda no rolinho, eu posso descer um pouquinho, ó, eu posso colocar uma sombra, habilitar uma sombra. E aí, ó, ele dá tipo um efeitozinho saltado na tela, não sei. E aí ele fica bem mais vistoso, né? E aí aqui o nosso relatório já está ficando mais bonitinho, tá? E aí, beleza, eu tenho aqui os anos, né, dos filmes com as quantidades, mas eu queria saber qual era o filme também, né? Para que eu não precise ficar olhando, não tem como eu saber qual é o filme do jeito que tá. Então, ó, vou botar uma tabelinha aqui, ó. Vou colocar uma tabela, ó, aqui do lado, nas visualizações, eu venho aqui embaixo do mapa, desse mapa cloroplético, e vou selecionar a tabela. E aí, ó, vai abrir essa tabelinha, tá? E aí eu vou botar aqui, ó, eu vou botar filme, ele vai colocar aqui, ó, o nome do filme, tá? E vou botar a nota dele, aqui do lado. Botei a nota dele também. Ok, coloquei aqui, ó, eu já tenho o nome do filme e eu tenho a nota. E olha que legal, se eu selecionar o ano aqui, ó, embaixo, ele vai filtrar aqui em cima. Os filmes que estão em 1995 são esses filmes aqui, ó. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente 8 filmes, que são os 8 que estão aqui. Então, ó, se eu clicar de novo, ele vai tirar o filtro, tá? 57, ó, eu tinha 7 filmes. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me mostrar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes. Então, ó, tá correto, certo? Vou clicar de novo aqui para ele tirar o filtro, tá? Ok, beleza. Mas ainda assim, ó, ele tá estranho, ele tá mostrando aqui embaixo
ele tá somando todo mundo, ó. Tá somando, eu não quero esse somatório. Porque não faz sentido eu ter esse somatório. Então, eu vou aqui no rolinho de novo, tá? Nesse total, eu seleciono a minha tabela e vou nessa opção total, tá? Quando eu selecionar ela, esses totais habilitados, eu vou desabilitar ele, ó. E aí ele não vai mostrar mais um total. Ele vai mostrar só o nome do filme e a nota do filme. Mas ainda assim minha tabela tá muito estranha, tá todo branco e tal, não quero assim. Ó, então o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir mais ela, ó, que ela tá muito grande. Vou deixar ela pequenininha aqui. Vou deixar ela maiorzinha também, para ficar melhor. E eu vou colocar aqui no rolinho, nessa segunda opção, ó, estilo, para ele ficar estiloso. Eu vou deixar aqui a opção, ó, vou clicar aqui, tá? No, onde tem padrão. Eu quero ele alternando as linhas. E aí ele vai botar aqui um estilozão diferente, certo? Para eu modificar aqui, ó, a classificação, ele está classificado por nome, né? Ó, 12, 12, 19, 2001, 3. Eu quero, não por nome, né? Eu não quero classificado por nome, eu quero classificado por nota. É só eu clicar aqui no nome nota, que ele vai classificar, ó. Tá vendo? Ele agora classificou pela nota ao invés do nome. Se eu quiser mudar, eu clico no nome, ele classifica por nome, mas eu vou querer por nota. Então, ó, no rolinho de novo, eu vou fazer o quê, ó? Eu tenho aqui essas opções, eles são bem intuitivos, tá? As opções, cabeçalho de coluna. Cabeçalho o que é? Isso aqui, ó. Eu vou no cabeçalho de coluna e vou colocar, ó, vou mudar essa cor. Eu vou botar a cor, esse roxinho escuro, do jeito que tá aqui, ó, para ficar padronizado, tá? Botei aqui, tá, o roxo escuro, beleza, ficou lindo aqui, gostei, mas ainda assim, são 250 filmes. Para eu achar o filme aqui que eu quero é muito difícil. Eu não quero isso. Eu quero um filtro para eu conseguir fazer a questão do filme, tá? O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, do lado, nas visualizações, e eu tenho essa opção aqui, ó, segmentação de dados. Um nome diferentão, mas basicamente é só um filtro. E aí, ó, eu quero segmentação de dados por nome do filme. Quero buscar o nome do filme. Vou jogar o nome do filme aqui, ó. Ó, agora, ó, eu tenho os filmes, tá? Todos os filmes, mas ainda tá ruim, ó. Se eu selecionar esse aqui, ó, ele vai filtrar todo mundo, ó. Selecionei a separação aqui, ó, vai filtrar todo mundo. Mas assim, ainda tá ruim de eu filtrar. Eu não quero assim. Eu vou fazer o quê, ó? Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, nessa parte superior aqui da tabela, ou até aqui embaixo, ó, se eu mexer no mouse, ele vai habilitar, ó, essa borrachinha e essa setinha, ó, selecionar o tipo de segmentação. Eu vou clicar nela e ele vai dar essa opção aqui, ó, suspenso. Que aí ele mostra nesse formato aqui, ó, em lista, tá? Mas por que que eu fiz isso? Porque agora eu vou dar a opção da gente pesquisar o nome do filme. Nesses três pontinhos. Eu venho aqui, ó, pesquisar. E aí, aqui agora, ó, eu tenho essa opção de pesquisar. Se eu quiser ver, por exemplo, o Forrest Gump, eu escrevo aqui, ó, e aí fica bem mais fácil de eu filtrar, né? Eu não tenho que ficar procurando aqui na lista. E aí, para limpar, é só eu vir aqui na borrachinha, ó, e eu limpo, tá tudo ok. Vou diminuir aqui o filtro, vou deixar ele bonitão também aqui, ó, no rolinho também, ele tá selecionado, tá? Eu vou selecionar o cabeçalho, vou selecionar uma corzinha para ele, vou deixar ele branco, e a cor de fundo, vou selecionar aquele roxinho que a gente já usou, tá? Ok, beleza? Pronto.
E aí, para a gente também aprender a questão do cálculo, eu queria ver qual foi o ano que teve o menor ano que eu tenho aqui dentro dos 250 filmes. Como é que eu vou fazer isso, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, em nova medida, tá? Que é o cálculo, eu vou selecionar aqui, e aí ele vai abrir, ó, essa opção aqui, ó, medida igual, tá? Aqui é o título do meu cálculo, ou seja, eu vou colocar o nome de ano, menor ano. O meu menor ano ó, vai ser igual ao quê? Eu quero saber o menor ano. No Excel, a gente tem todas as fórmulas em português, tá? No Power BI, diferentemente, as fórmulas estão em inglês, certo? Por isso que lá no material que eu coloquei alguns termos de pesquisa para a gente poder fazer ter esses estudos dessas medidas, que é o nome que o Power BI dá, é nova medida, tá? Que são os cálculos. Então, ó, eu quero ver, ó, o ano que teve o menor ano, né? Que apareceu na minha lista. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Maior e menor. Então, é mínimo e máximo. O mínimo, ó, é min, certo? O Power BI, ele ajuda a gente falando o que é que aquela fórmula faz. Então, ó, eu coloquei o min, digitei, e ele vai mostrar aqui, ó, retorna o menor valor numérico ou a menor cadeia de caracteres em uma coluna ou o menor valor entre duas expressões. Ok. Então, ele vai me dar um menor valor numérico. Para mim, já é o suficiente. Para selecionar a medida, eu posso, para não ter que escrever ela toda, né? Eu seleciono ela aqui, ó, só escrevi o MI. Eu aperto o Tab, e aí ele vai selecionar e vai botar o parêntese. Se não, eu posso digitar na mão mesmo. O M, o I e o N, botar o parêntese e aí escrever minha fórmula, tá? Quando eu digitei isso, ele vai me mostrar o seguinte, ó. Retorna o menor valor numérico, né? E aí, ó, ele coloca aqui, ó. Qual o nome da coluna que eu quero procurar? O menor valor? Onde é que está essa coluna? Eu quero o menor ano. Então, ó, ele vai estar aqui, ó, nos filmes, o nome ano, né? O Power BI, ele é case sensitive. O que é que significa isso? Ele diferencia maiúscula e minúscula. Então, se eu colocar um nome minúsculo e o nome estava na base como maiúsculo, ele não vai encontrar. Ele só vai encontrar se o nome estiver tal qual como está lá. Maiúscula e minúscula, tenho que colocar o maiúsculo e o minúsculo, tá? No nosso caso, o ano está com o nome maiúsculo ali, ó. Então, eu vou botar o ano e já vai reconhecer, ó. Filmes entre colchete, né? E o ano. Mesma coisa, eu vou apertar o Tab. Quando eu apertar o Tab, ele já vai colocar, ó, vai escrever para mim, tá bom? E aí, ó, toda vida ele vai dar, quando algum valor não for obrigatório na medida, no cálculo, ele vai colocar entre o colchetezinho, né? Que é escalar 2, ó, ele está marcado aqui, então ele não é obrigatório. Eu não preciso colocar ele. Eu só preciso fechar o parêntese aqui. Então, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter o cálculo vai ser o quê? Eu quero o mínimo valor do ano. Ou seja, eu quero saber qual é o menor ano. Então, eu vou selecionar aqui e vou dar Enter, tá? Toda vida que eu for colocar qualquer medida, eu faço a medida e clico no Enter. E aí ele vai aparecer aqui do lado, ó, menor ano, certo? Como é que eu quero ver? Eu quero ver ele aqui, ó, no cartão. Botei o cartão, cliquei e arrastei aqui para o campo. Menor. Ele vai dar aqui, ó, menor ano, ó, foi 1921. Foi o menor ano, certo? Vou deixar ele aqui, beleza? E qual foi o maior ano que eu tenho?
Então, vamos ver, vamos descobrir. O maior ano eu vou fazer diferente. Vamos supor que eu não sei nada. Eu estou abrindo agora, eu não sei de nada. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no cartão, tá? Coloquei o cartão e coloquei o ano aqui, ó. Se eu botar o ano, ó, ele é um número, então ele vai somar todo mundo, certo? Então, ó, dos meus anos aqui, como ele é um número, ele somou 1995, mais 1957, mais 2019. Essa informação para mim não interessa. Se eu clicar aqui, ó, nessa setinha, ele vai me dizer aqui, ó, algumas informações, tá? Então, ó, eu só joguei o valor aqui, ó, e eu tenho a opção de escolher, ó, soma, média. Se eu botar a média, ele vai botar as médias dos valores aqui. Se eu botar contagem, ele vai contar quantos anos tem. Eu tenho 250, né? Exatamente, são 250. Se eu clicar aqui, ó, tem o mediana, ele vai me dizer qual é a mediana. A mediana é 1994. Ele já me dá várias opções de cálculo aqui. Então, eu tenho essa facilidade dele calcular só clicando em um botão. No caso, eu quero o maior valor. Ó. Então, ó, o maior valor é 2020. Então, eu tenho aqui, ó, o maior valor sendo 2020, certo? Vou botar aqui também. Ele está me ajudando aqui, botando a carinha, sabe? Menor ano. O máximo de ano, ó, ficou estranho. Isso aqui é menor ano, máximo de ano, eu não quero isso. Como é que eu faço para mudar? É só eu clicar duas vezes aqui, ó. E aí eu vou botar aqui, ó, maior ano. E vou dar Enter. E aí ele vai me mostrar, ó, maior ano 2020, tá? Pronto, eu já tenho aqui qual foi o meu maior ano. Já tenho aqui o meu menor ano. Já tem um gráfico aqui, ó. Quando eu clico, ele vai selecionar aqui, porque o menor ano e o maior ano eu selecionei 2013, eles vão ser iguais. Eu não quero que isso aconteça quando eu clico aqui, ó. Eu não quero que isso aconteça. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, em formato. Quando eu seleciono no gráfico, eu venho em formato e eu venho, ó, editar interações. Então, toda vez que eu estou clicando aqui, ó, tá acontecendo isso aqui. E não, isso não me interessa. Eu quero que continue mostrando 1921 e 2020. Então, é só clicar aqui num gráfico qualquer gráfico serve, ó. Vou vir aqui, ó, editar interações. E aí, ele vai me mostrar aqui, ó, filtrar ou nenhum, não filtrar. Então, ó, se eu selecionar esse gráfico aqui, ó, quando eu seleciono ele, eu não quero que ele filtre o menor ano. Então, eu posso, ó, desmarcar isso. Mude o 2020. Quero que permaneça. Vou desmarcar também. E aí, ó, para não ficar mostrando isso aqui direto, ó, se eu começar a fazer aqui, clicar, ele vai ficar mostrando, eu vou vir aqui em formato de novo e vou desabilitar, tá? Só para não ficar aparecendo. Então, ó, agora quando eu clicar aqui, ele não vai mais filtrar, ele só vai filtrar aqui do lado, tá? Ele não vai mais mexer aqui nos meus 2 anos que estão aqui em cima, tá? Então, beleza, já fiz meu relatório aqui, tá bonitão e tal. Eu quero mostrar para os meus amigos agora, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, nessa opção, ó, publicar, tá? Publique este relatório online no serviço do Power BI. Então, ó, no menu da página inicial, do lado direito, o publicar. Então, eu vou clicar no publicar, ele vai dizer o quê, ó? Deseja salvar? Sim, eu quero salvar. Até então, eu não salvei nada, tá? Então, ó, eu vou salvar aqui, ó, na minha área de trabalho, na minha parte da UFC, eu vou dar um nome para ele. Eu vou botar aqui, ó, relatório filmes. E vou salvar o relatório, tá? O relatório do Power BI, ele mostra um arquivo que se chama PBIX. Com alguém, a pessoa vai ter acesso a todos os
as tabelas que estão carregadas aqui, tá? Porém, se elas forem nas fontes de dados, elas não vão conseguir acessar, né? Deve o Excel aqui, né? Acessar. E como é na web, qualquer pessoa consegue acessar, tá? É pelo site. Enquanto o site estiver lá aguentando, ele vai permanecer lá tá? Eu vou até olhar aqui o chat. Né? Já que a gente botei isso aqui, mas posteriormente a gente vê com os meninos para ter um segundo momento, tá bom? Porque eu achei melhor a gente passar com mais calma para que a gente tivesse maior aproveitamento, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, o Power BI Desktop e o serviço do Power BI trabalham diretamente quando você está conectado. Então, ó, eu tenho que colocar uma conta aqui. Para criar essa conta, o que é que eu faço? Eu não tenho conta ainda, vamos supor. Vou abrir aqui uma nova aba e vou entrar aqui ó, no site, ó, app.powerbi.com.br, tá? app.powerbi.com, na verdade. Vou clicar aqui. Aqui eu já estou no meu relatório. Vou sair. Ninguém viu. Vou botar de novo aqui a conta, tá? app.powerbi.com. Oh, shit. Deixa eu ver aqui. Vamos botar essa home aqui. Se eu botar home, vamos ver o que ele vai dar. Ele tá de mal comigo. Eu vou abrir outra aba aqui. Rapaz, tá difícil. Vou botar aqui no Google, Power BI, tá? Pronto, vamos botar aqui nesse powerbi.com. Pronto, entrei aqui no Power BI. E aí, ó, eu não tenho, ó, o Power BI ainda, ele vai dizer aqui, ó, comece gratuitamente, tá? Vou começar gratuitamente. E aí ele dá aqui, ó, experimente gratuitamente, colabore, tá, beleza, vou experimentar. Coloquei isso para experimentar. Ele vai carregar aqui, ó, pronto. E aqui ele vai me mandar colocar um e-mail, endereço de e-mail comercial, certo? O e-mail do UFC funciona. Então, se eu tiver o e-mail, ó, que é andreparente@alu.ufc.br, e eu me inscrever, ele vai deixar. Eu já tenho uma conta, certo? Então, vocês que não tiverem, vão só botar o e-mail aqui, tá? E vão escolher uma senha para acessar esse e-mail, tá certo? Então, qualquer e-mail de faculdade, se for da Unifor, de outra faculdade de Rio Grande do Norte, federal, qualquer faculdade que tenha um e-mail, provavelmente vocês vão conseguir criar a conta, tá certo? Eu vou voltar aqui, então, para logar, o que é que eu faço? Para criar a conta, como é? O Power BI, vamos usar assim, ponto microsoft.com. Então, o link é esse aqui, tá? Para criar a conta, eu vou mandar aqui no chat. E aí, só escolher a opção comece gratuitamente e experimente gratuitamente. Que aí ele já vai dar a opção para você criar a sua conta, tá certo? E aqui, ó, eu já tenho uma conta, então eu já vou conseguir logar. andreparente@alu.ufc.br.
Ele vai mostrar aqui, certo? Eu vou colocar a minha senha. Não sei se é essa a senha. Não é. Vamos tentar aqui outra. Opa. Tá errada a minha senha. Deixa eu ver aqui qual é a minha senha. Minha senha. Deixa eu dar uma olhada aqui no celular. Aqui, Power BI. Opa, não é aqui. Aqui. Pronto, achei. Se dá certo agora. Pronto, deu certo. Ok, eu já tenho meu relatório salvo, eu já fiz já loguei na minha conta. Assim que eu logar, ele vai me dar aqui, ó, publicar no Power BI, selecionar um destino. Então, ó, eu estou selecionando aqui, ó, meu espaço de trabalho, meu workspace, tá? E é exatamente ele que eu vou colocar o meu relatório. Então, eu estou colocando esse relatório na nuvem. Eu estou passando da versão de desenvolvedor, que é essa aqui, no computador, versão de relatório em si, de fato, tá? Ele está publicando um relatório. Quando ele terminar, ele vai dar uma mensagem. Seu relatório foi publicado com sucesso. Assim, né, ele está carregando. Só esperar ele terminar. Uma das coisas legais do Power, ele tem uma compactação muito grande. Então, um relatório, um arquivo de Excel, por exemplo, com 10 MB, pode transformar, comparar informações, se eu quero mandar um relatório para alguém, mostrar como é que está, o desenvolvedor é bem mais simples, porque o arquivo fica bem menor. Ele parou aqui, provavelmente ele deve ter concluído, ó, êxito. Publicando, ele deu uma mensagenzinha de ok, tá? Entendi. E agora, ó, o relatório está na web. O que é que eu vou fazer para acessar? Eu vou vir aqui agora sim, naquele app.powerbi. App, que o professor estava enganado. E aqui eu já tenho minha conta salva, certo? Então eu vou no andreparente@lu, conta. Continuar conectado? Sim. E aí, ó, ele vai abrir aqui o meu Power BI, tá? Aqui ele tem a primeira cara dele, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar os meus últimos relatórios que eu publiquei, tá? Os relatórios que eu tenho mais atividades, no caso aqui são os mais frequentes, certo? Ele vai mostrar aqui os relatórios recentes que eu tenho, tá? Última vez, há um mês atrás, há 2 meses, etc. E aqui no menu lateral, eu posso favoritar um relatório com essa estrelinha para facilitar. Eu posso ver os relatórios recentes, posso ver como um aplicativo, que eu não vou ver agora. Mas onde eu publiquei foi nessa opção aqui, ó, o Workspaces, tá? Então, ó, no Workspaces, ó, eu tenho o My Workspace. Lá naquela hora ele fala no meu Workspace. Então, eu vou colocar aqui, tá? Ele vai me dar uma mensagenzinha de avaliação, não quero avaliar agora, beleza. E aqui, ó, eu tenho 4 abas. Então, ó, cheguei aqui como? Vou lá, voltar de novo. Quando eu abrir, ele vem para cá. Aí eu vou vir aqui, ó, em Workspaces e vou selecionar aqui em cima, ó, My Workspace. Ele vai abrir essa tela. Nessa tela, eu vou ter aqui, ó, painéis, relatórios, pastas de trabalho e conjunto de dados. O que eu quero é os relatórios. Selecionei os relatórios.
pesquisar aqui, ficar olhando, que é que eu faço o relatório que eu quero, que é de filmes, né? Relatório filmes, ó. Vou selecionar ele, tá? Até então eu não compartilhei com ninguém. Isso aqui foi tudo gratuito, não gastei nada para fazer isso, tá? Se eu clicar aqui em cima, ó, a minha conta, ó, é gratuita. Se eu selecionar aqui no meu bonequinho aqui, né? Ó, conta gratuita, tá? Não gastei nada. Mas isso aqui ainda está só para eu ver. Eu não publiquei com ninguém, não compartilhei com ninguém, tá? Como é que eu faço para compartilhar com alguém? Quando eu abrir o meu relatório, ele vai aparecer aqui o meu relatório inicial. Eu vou vir aqui ó, em arquivo e vou ó, publicar na web. Quando eu tenho uma conta paga, ele vai me mostrar a opção de incorporar, que é para eu mandar para alguém, né? O link para a pessoa visualizar. Aqui, ó, eu posso publicar na web. O Power BI também tem a opção ó, de exportar para o PowerPoint, exportar para PDF, para alguma apresentação, ou baixar o relatório de novo, caso eu tenha perdido, formatei o computador, perdi o relatório. Ele fica salvo aqui, certo? Para que a gente possa baixar de novo e fazer a modelagem novamente. Eu vou querer ó, publicar na web. Vou publicar na web, ele vai dizer o seguinte, eu vou criar um código, que é um HTML aqui em cima. Beleza, pode criar. Ok, pode publicar. Pronto, ó, publiquei, ó. E aqui ele vai dar uma prévia de como é que vai mostrar o relatório. Eu vou copiar esse link aqui, ó. E vou mandar aqui no grupo. E aí, ó, qualquer pessoa que tenha esse link, se eu clicar nesse link, eu vou até fechar aqui, ó. Ele vai mostrar o meu relatório dos filmes que a gente fez, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, já tá até com filtro, inclusive. Mas eu vou ter aqui o meu relatóriozinho bonitinho, tá? E eu posso filtrar, posso mandar para alguém, do jeito que eu quiser, tá certo? Então, ó, vou voltar aqui para a apresentação, só para a gente concluir, que eu acho que eu falei demais. Mas deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí, foi um pouco corrido, né? Por conta da questão de ter sido mais lento. Queria ter dado tempo de hotéis, mas a gente, fica aí um desafio, baseado no que eu mostrei um pouquinho, e que vocês também pesquisem, tá? Eu coloquei aqui do lado, em um dos slides, alguns termos de pesquisa para vocês estudarem. Um deles se chama ETL, que é Extract, Transform and Load, que é extrair, transformar e carregar. Eu tirar o dado de algum canto, modelar o dado e carregar o dado para que eu consiga fazer o meu relatório. Linguagem M é aquela linguagem daqueles códigos que o Power BI cria em cada etapa que a gente faz. Excluir uma coluna, ele cria um código. O nome daquela linguagem é M. Linguagem DAX é os cálculos, são as métricas que a gente utiliza, tá? O Gateway é o que a gente utiliza para atualizar os dados. Como eu utilizei um dado da web, eu não preciso utilizar o Gateway. Caso eu tenha um relatório no Excel, eu vou precisar utilizar. E aí vocês podem pesquisar sobre esse termo aqui, tá? RLS é um nível de segurança do Power BI. Então, se eu compartilhar o meu relatório e eu quero que só o pessoal da Bahia veja, e eu tenho duas filiais, Bahia e Ceará, eu faço um relatório só, e através desse RLS, o cara da Bahia só consegue ver o dele, e o cara do Ceará só consegue ver o dele. Isso não se compartilha, tá? E o modelo dimensional, que é o que eu queria mostrar. Dimensões, essa é fato, né? São as transações. As dimensões seriam as categorias, por exemplo, eletrônicos, alimentação, transporte, enfim, são as características, né? E aqui, ó, eu coloquei alguns sites com algumas playlists sobre o Power BI para vocês estudarem.
Ao meu ver, esses 4 são os 4 melhores que tem sobre o assunto. E eu tenho também o Guy in a Cube, que é um cara de fora, caso realmente vocês queiram se aprofundar. Aqui do lado, eu coloquei alguns sites para ajudar vocês a criar o relatório. Então, eu tenho ícones, imagens, de onde eu pego, simular dados, caso eu queira simular algum relatório, ideias de cores, ideias de gráficos, enfim. E aí eu acho que chega na questão das dúvidas. Eu acho que eu vi a mensagem aqui no chat, muitas dúvidas. Só porque deu um dia, mas voltou já. Então, eu já coloquei todas as dúvidas aqui, tá? De onde estudar, sites que vocês podem encontrar, tá bom? Caso vocês queiram depois, num segundo momento, a gente pode fazer esse relatório de hotéis com mais calma também. Devido ao tempo, eu tentei ser o mais lento possível para que desse para vocês pegarem as informações. E a internet também não me ajudou muito, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, tá, da ferramenta. É uma ferramenta bem utilizada hoje no mundo corporativo, o pessoal está aprendendo muito. Tem poucos profissionais da área, então seria muito bom que se formassem mais profissionais desse lado do Power BI. E o Power BI, ele é muito utilizado com o termo self-service, ou seja, vocês não precisam depender de ninguém, vocês mesmos podem criar seus relatórios e apresentar para a diretoria, para o professor. Eu fiz o meu TCC na época, eu fiz colocando coisas do Power BI, então é bem útil, né? A gente consegue fazer bastante coisa, então eu fico à disposição se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá bom? Deixa eu até aproveitar para fazer uma pergunta. Uhum. Tem alguma interação direta entre linguagens e o Power BI? Tipo assim, se eu quiser analisar dados junto com o Python, por exemplo. Tu conhece essa? Sim, é possível fazer análise dos dados em Python, em R, inclusive aqui, ó, a gente tem, ó, eu acho que tá vendo na tela ainda, né? Eu tenho, ó, visuais em R e eu tenho, inclusive, visuais em Python, tá? Então, eu tenho outros tipos de análises que podem ser feitas e ser vinculadas com o Power BI. Eu tenho repositórios de dados que a gente utiliza também para colocar informações num banco de dados, por exemplo. E aqui no Transformar Dados, também, deixa eu ver aqui onde é que é. Eu não sei se eles ainda têm aqui uma opçãozinha, mas pronto, aqui ele tem Machine Learning também, que é da Azure, tá? Então, eu tenho todas essas interações, ó, pronto, aqui, ó, executar script Python e executar script R. É possível fazer essas integrações tanto com Python quanto com R, tá? E também utilizar outros tipos de ferramenta para análise de dados e utilizar o Power BI para visualização, por exemplo. Peço desculpas por conta da questão do tempo, de fato, 2 horas são muitas. O Power BI tem muitas funcionalidades, então fica até um pouco difícil de quem está vendo a primeira vez entender como que a ferramenta funciona, né? Mas, assim, foi mais para dar uma visão real de campos, para estudar, para que vocês consigam melhor como que pode ser útil para vocês no dia a dia. Com certeza, é uma ferramenta muito útil. Eu ative em diversos ramos de empresas, eu trabalhei em telecomunicação, alimentação, saúde, produção, e a gente vê muita necessidade do Power BI nas organizações. Eles sempre estão buscando profissionais, inclusive hoje, com essas capacidades, né, em análise de dados, porque o dado, ele é o petróleo da organização, né? Porém, a gente tem que transformar esse petróleo numa gasolina, então a gente tem que transformar o dado em informação, para que seja útil para uma tomada de decisão. Aí eu posso até deixar aqui também
eu posso pedir para o Gabriel me mandar meu contato, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, tá bom? E também meu e-mail, tá certo? E eu quero poder ajudar vocês nessa trajetória, tá? Do Power BI. Eu acho que vai ser bastante útil, assim, para a vida profissional de vocês, tá bom? Eu vi aqui as perguntas, eu vi aqui da Rebeca, os cursos dividem o Power BI em módulos. Eu não sei quais seriam esses módulos, se é básico, intermediário, avançado, ou é de DAX, de Power Query. Se for isso, essa divisão, para facilitar o entendimento do aluno, porque como são muitas informações que eu tenho, eles dividem isso para que facilite o aluno a aprender melhor. Mas cada profissional tem uma didática diferente. Eu recomendo muito o curso do Leonardo Karpinski, que é online, tá? É um curso excelente. Eu tenho esse curso, inclusive. Eu fiz um desafio dele e acabei ganhando. E é algo que me agrega bastante. Quando eu tenho alguma dúvida, eu ainda estudo bastante para me aprimorar, tá bom? Agradeço os elogios por conta da didática. Eu tentei ser mais calmo, digamos assim. Minha irmã está aqui elogiando, tá? Ela está aqui no grupo. Vou dedurar ela aqui. Não, não vale, ela tá. A Rebeca, bichinha. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Muito obrigado, pessoal, pela disponibilidade, tá bom? E aí eu vou depois passar meus contatos para o Gabriel passar para vocês, caso vocês tenham mais alguma dúvida depois, tá certo?